Onde é que a gente vê esse exemplo de primeiro a glória de Deus, depois a gente? O maior exemplo quem deu foi Jesus Cristo. E olha só o que ele ora na agonia do jardim do Éden. Abba, Pai, tudo te é possível. Afasta de mim esse cálice. Contudo, não seja o que eu quero, mas sim o que tu queres. Nós conseguimos fazer essa oração. Essa oração foi feita por aquele que tinha o poder de não precisar fazer uma oração dessa. Mas Jesus foi obediente, foi submisso. E se tem uma coisa que você encontra na oração do Pai Nosso, é o chamado à submissão a Deus. Vamos dar uma olhadinha? Primeiro ela começa com uma invocação. Pai nosso que estás nos céus. Sabe qual é o segredo do reino? O segredo do reino é que o reino tem um rei, mas esse rei não se apresenta como rei, ele se apresenta primeiro como Pai, como Abba. Jesus é o primeiro que chama Deus de Abba. Abba é a palavra em aramaico que os tradutores não ousaram traduzir. Lá no grego está escrito Abba, vírgula, Pai. E essa palavra quer dizer papai, paizinho, paiê. Né? Lá em casa, de vez em quando, vira Pops. Né? Eu sou o Pops. Né? Então, aí eu falei, então você é o Pips. Então ficou o Pops, o Pips e a Mops. Né? Então, se você ligar lá em casa, se estiver estourando uma panela de pipoca, é a família reunida toda. Né? Então, pai, começa com pai, não começa com Deus. Não começa com Deus Altíssimo de Abraão, Isaac e Jacó, essa solenidade toda. Não, Jesus nos chama para a intimidade com Deus. Nos apresenta a Deus como pai. Como um pai que está perto. Porque Ele é Deus Emanuel, Deus conosco. Ele não vive longe lá no céu sem se importar conosco. É Deus presente, é um Pai que ama, é um Pai que sabe do que a gente precisa antes da gente abrir a boca. É o que diz exatamente no contexto anterior dessa oração. Agora, não é só Pai, é Pai Nosso. E se tem uma coisa que você não encontra no Pai Nosso, é o ó, é eu. Não tem. Primeira pessoa do singular, não tem. Só tem primeira pessoa do plural. Ou seja, a verdadeira espiritualidade, a verdadeira religião é a espiritualidade comunitária. John Wesley disse que a Bíblia não diz nada a respeito de uma religião pessoal, individual, aonde o homem é uma ilha e não se comunica com ninguém. O cristianismo é plural. O cristianismo, ele é altamente envolvente, altamente contagiante. Aonde houver um cristão vivendo o cristianismo genuinamente, a tendência desse cristianismo é contagiar os outros. E você se lembra, na semana passada, a gente viu o John Piper dizer que há milhões de cristãos nominais que vêm à igreja todo domingo, que leem a Bíblia, que dão um dízimo, que cantam amém, glória a Deus, aleluia, ficam de pé e sentam na hora certa e estão indo diretamente para o inferno, porque são cristãos nominais, não nasceram de novo. E como é que a gente chega à conclusão de que ele está certo? Porque no último censo nós temos que o número de evangélicos protestantes, e nessa conta do IBGE entra uma porção de coisa que a gente não chama de evangélico protestante, uma porção de bibocas e de outras seitas, que chega a 50 milhões, mas o nível de corrupção está cada vez maior. A começar pelos pastores,
a começar pelos deputados evangélicos, a começar pelo exemplo da liderança. Imagine 50 pessoas vivendo a sério a ética dos 10 mandamentos. Não roubando, não matando, não mentindo, não adulterando, não cobiçando as coisas dos outros, querendo buscar Deus acima de tudo, não tendo outros deuses diante de si. Imagine 50 cristãos, 50 milhões de cristãos, vivendo o Evangelho na sua essência, vivendo a ética do Sermão do Monte, dispostos a abençoar os inimigos, a fazer o bem aos inimigos, a orar pelos inimigos e a amar os inimigos. Nós não conseguimos amar nem os amigos. O que nos cabe, então, é procurar entender o que significa buscar o reino de Deus em primeiro lugar. Deus é Pai, é nosso e está nos céus, e a gente não pode esquecer disso. E nos céus, Ele soberanamente está sobre tudo e sobre todos. Depois você vem na primeira petição, e olha o que acontece. Santificado seja o teu nome. E o que isso significa? Que Deus receba a honra que lhe é devida. Na minha vida, na minha família, na minha casa, na minha cidade, no meu país, não é só na minha igreja, no mundo inteiro. Que Ele seja honrado, conhecido, amado, respeitado. Sabe por quê? Porque o nome na Bíblia, ele é a pessoa, principalmente no Antigo Testamento. A pessoa é conhecida pelo nome. Por isso é que Deus se apresenta para Moisés: eu sou o que sou. Quer me conhecer? O meu nome é esse. Por isso é que o Eugene Peterson traduz aqui na mensagem essa frase como: revela-nos quem tu és. Quero te conhecer de fato. Quero ter intimidade contigo, Deus. Revela o teu nome a mim. Segunda petição. Essa é o mote da nossa série. Venha o teu reino. O que significa isso? O que significa que nós devemos orar para que venha o reino de Deus nas nossas vidas? É que ele cresça à medida em que pessoas se submetem a Jesus pelo testemunho da sua igreja. Para que esse reino se expanda, para que o nosso testemunho seja fiel, seja coerente. E quando você coloca em conexão com a próxima petição, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, no céu ela é feita, que ela seja feita na terra também, e que venha o teu reino em todos os lugares, assim como ele é uma verdade plena no céu, que ele que ele seja aqui na terra. Que o teu reino se expanda sem medida, a começar na minha vida. E quando eu peço para que Deus me lembre, venha o teu reino, aí eu paro para pensar: eu estou colaborando para o reino dele ou para o meu reino? Se ele diz que eu devo buscar o reino dele em primeiro lugar, estou fazendo a vontade dele ou estou fazendo a minha vontade? Nossa prioridade, olha que bonito isso, quem escreve é John Stott. Nossa prioridade, quando dizemos, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, se torna não mais a construção dos nossos insignificantes nome, reino e vontade, mas de Deus. Porque se a gente olhar de verdade, se a gente for sincero com a gente mesmo, o que a gente anda construindo é o nosso nome, é o nosso reino e a nossa vontade. Então, o Pai Nosso, ele quebra as nossas pernas, a nossa presunção, e nos coloca, nos prostra diante de Deus, a fim de que nós entendamos
que o nome que tem que ser honrado é o dele. Que o reino que tem que ser construído é o dele. E que a vontade que é acima de todas e que deve ser buscada é a dele. Não a minha, nem a sua. Quarta petição, aí sim, depois que nós colocamos a glória de Deus em primeiro lugar, depois que nós colocamos Deus no devido lugar, agora Ele nos ensina a orarmos de acordo com as nossas necessidades. E olha que são as necessidades que nós mais necessitamos. Perdoe-me a redundância. Porque ninguém consegue ficar sem pão na face da terra. E por pão você entenda o teu alimento mais básico. Tá? Em algumas tribos indígenas não se come pão. Por quê? Porque o alimento básico dessas culturas é mandioca. Então, quando vai um missionário ensinar que Jesus é o pão que desce do céu, ele não pode falar isso. Ele tem que dizer, Jesus é a mandioca que desce do céu. É engraçado, mas é verdade. Senão, a pessoa não entende. Jesus é a mandioca da vida. Que coisa, né? Parece que a gente está faltando ao respeito com Jesus. O índio não vai entender. Então, em algumas culturas, talvez seja o pautza nosso de cada dia, não sei. Parece que pautza não é o básico, né? Pautza é de festa, né? É igual o sushi para japonês. A gente acha que todo japonês come sushi todo dia, né? Pelo contrário. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. E aí eu me lembro do Lutero. Porque o Lutero diz o seguinte, que o nosso coração é tão enganoso, que o nosso coração é tão ardiloso com a gente, que mesmo depois que a gente recebe a salvação, sabe o que o nosso coração quer fazer? Quer passar a rasteira na gente e quer que a gente volte ao que a gente era antes. Ou seja, depender de nós mesmos. Então isso pode acontecer até com alguém que já nasceu de novo. Por isso, Jesus nos ensina a orar todos os dias. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Por quê? Porque esta é a expressão da nossa extrema dependência de Deus. Porque se eu paro de pensar que é Deus quem me dá o pão cada dia, eu começo a achar que sou eu. Que afinal de contas falo 7 línguas, tenho 4 diplomas, ganho pra caramba, ralo que nem uma mula. Eu que consegui tudo isso. Deus não teve nenhuma participação nisso. Mas se tudo que eu sou e tudo que eu tenho, meus dons, meus talentos, minhas capacidades, vem de Deus, Ele é o primeiro e último provedor da minha vida. Eu devo trabalhar? Com certeza. Mas sem perder a visão de que Ele é o meu provedor. De que é dele que vem tudo que eu tenho. Tudo que eu sou. Minha necessidade mais básica não pode ser suprida se eu não submetê-la ao altar de Deus. Se eu esquecer que é Ele quem dá, então eu estou me tornando um arrogante. Eu estou dizendo para Deus, faz aí o teu trabalho, porque aqui eu garanto. E o Pai Nosso nos chama a nos prostrarmos diante dele. Lá em Provérbios, o autor de Provérbios diz assim, não me des nem pobreza nem riqueza, dá-me apenas o alimento necessário. Não me des a pobreza para que eu não passe necessidade, não me des a riqueza para que eu não fique arrogante. Me dê o pão de cada dia. E que eu nunca jamais perca a visão de que és tu quem me dá tudo que eu tenho, tudo que eu sou. Quinta petição, perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Essa é uma daquelas que a gente queria, né? Pedir o pão, tudo bem, mas... Ou então, só a primeira parte, perdoa as nossas dívidas, amém, né? Glória a Deus. Mas aí, a hora que fala,
como nós perdoamos os nossos devedores. Quer ver? Vou fazer uma experiência com você. Pense nessa frase. Nós perdoamos aos nossos devedores? Pense para quem você está devendo alguma coisa. Estou falando para o banco. Esse não vale. Banco não tem cara. Pessoas a quem você sabe que magoou. Um capítulo para trás, Jesus fala: se você sabe que alguém tem alguma coisa contra você, para o culto. Não entrega a tua oferta no altar. Para. Vai primeiro reconciliar-se com teu irmão. E aí você volta. Nós não podemos nos esquecer, porque essa oração é feita todo dia. Se nós esquecermos de que precisamos perdoar alguém, sabe o que acontece com a gente? A gente vai morrendo. Tem uma das parábolas de Jesus que ele fala acerca do perdão. Ele diz que quem não perdoa vai ser entregue aos verdugos, aos carrascos, aos guardas da prisão. E eles vão bater em você. Vão bater até você pagar o último centavo. A pessoa que não perdoa, essa é a parábola do credor incompassivo. É isso que acontece com ela. Ela fica prisioneira da própria amargura. Jesus não quer que isso aconteça comigo e com você. Por isso é que ele diz: lembre-se todo dia que você precisa perdoar alguém se é que você não perdoou. Sabe por quê? Porque o perdão está no cerne do Evangelho. O perdão é a mensagem central do Evangelho. E ele é indispensável para a vida e a saúde da alma, assim como o alimento o é para o corpo. Quem não perdoa está morrendo. Quem não perdoa tem a ilusão de que está fazendo mais mal à pessoa a quem ele não cede o perdão. Não perdoar, alguém já disse, sabe o que é não perdoar? É você tomar o veneno torcendo para que o outro morra. Só que quem está morrendo é você. Não perdoar é você tomar o veneno torcendo para que aquela pessoa morra. Não caia nessa. Então, peça perdão para Deus assim como você tem perdoado. Isso aqui é tão sério que quando acaba a oração, Jesus explica. Há uma conexão entre o que você pede e o que você faz. Portanto, se você pede perdão a Deus, não esqueça de perdoar. Porque se você não perdoar, é porque você não entendeu o perdão de Deus. E como é que Deus vai te perdoar? Deus só perdoa a arrependidos. Ele não perdoa a pessoas que não se arrependeram. Sexta petição, aliás, na quinta petição, essa é uma romancista chamada Margarita Lasky. E ela é uma pessoa que não acredita em Deus de jeito nenhum. Mas acerca dos cristãos ela diz o seguinte: o que eu mais invejo nos cristãos é o perdão que receberam. Eu não tenho ninguém para me perdoar. O perdão é o centro do cristianismo. Como é que nós queremos ser parecidos com Jesus se nós não perdoamos? Sexta e última petição: não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Ou livra-nos do maligno. Depois de passarmos pelas nossas necessidades mais básicas de alimento, depois de passar pela necessidade mais básica da nossa alma, que é o perdão, agora Jesus nos leva a pensar nas necessidades mais básicas da nossa moral. Pensar nos nossos inimigos, naqueles que podem nos derrubar. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Agora, a Bíblia diz que Deus não tenta ninguém lá em Tiago. E Tiago também fala que é bom a gente ser provado. E às vezes a gente confunde tentação com provação. É muito bom a gente ser provado, porque quanto mais provado você é,
e não cai, não cede à aprovação, você vai ficando mais firme, mais perseverante. Então, ser provado é uma bênção. Por menos que a gente goste ou acredite nisso. Então, a gente deveria orar assim. Não permita que sejamos levados à tentação e caiamos nela. Que o próprio Jesus foi tentado. Não espere menos para nós. Mas que sejamos resgatados do mal ou do maligno. Nós não precisamos, queridos, de grandes insights, de grandes ideias, de 5 passos para o sucesso. O que a gente precisa é ler a Bíblia com mais atenção. O que a gente precisa é, como cantamos hoje, clamar a Deus: não deixe o meu amor se esfriar, acende o fogo em mim. Nós não podemos nos conformar que a nossa vida é a construção do nosso reino, porque não está certo. Por isso, nós devemos orar todos os dias essa oração do Pai Nosso. Sem pressa. Mastigar cada frase dela. Saborear. Como quem está comendo um alimento delicioso. E é um alimento espiritual. Nós não podemos perder o foco. Como é que a gente faz isso? Disciplina. Arranje tempo. Coloque as prioridades no lugar certo. Faça essa oração com o coração aberto, pedindo para que Deus mude a sua vida no que for preciso. O Eugene Peterson traduz essa parte: livra-nos de nós mesmos e do maligno. Porque às vezes nós mesmos somos os nossos piores inimigos. Então nós não somos dignos de confiança, Deus é. Que tal você se levantar e nós fazermos essa oração juntos e encerrarmos assim o nosso culto? Mas eu não quero simplesmente que você leia, quero que você medite, saboreie, que você faça essa oração, não só hoje, mas todos os dias, para que Deus derrame da graça e do amor dele sobre nós. Vamos fazer isso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém.